Sr. Primeiro-Ministro, eu começo obviamente por desejar boa sorte para a reunião do Conselho, sobretudo naquilo que é a defesa dos interesses de Portugal e na defesa da democracia e da liberdade. Vivemos um desafio global, eu designo como um conflito entre democracias e o eixo das tiranias, e um conflito que se combate, não só no campo militar, mas no campo diplomático e no campo da economia. Eu começo por me referir àquilo que foi a carta que o Sr. Primeiro-Ministro enviou à Sra. Presidente da Comissão. Também, de forma indireta, fez referência a essa carta. Eu acho que é uma visão que é positiva, uma visão em prol daquilo que é o projeto europeu e, felizmente, a maioria, não só dos partidos, mas do povo português, revê-se nesta visão e naquilo que são os objetivos que apresenta. Mas é uma carta que tem aqui alguns riscos ou limitações, nomeadamente no penúltimo parágrafo, quando o Sr. Primeiro-Ministro, e também referiu-se a isso na sua intervenção inicial, se refere à necessidade de novos recursos financeiros, ou seja, de mais orçamento e até da constituição de mais dívida comum. E é aqui que começam os problemas, porque mais orçamento da União Europeia ou mais dívida comum, isso significa agora ou no futuro mais impostos, seja a nível nacional, seja a nível europeu. Portanto, a pergunta que fica aqui, para percebermos aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro vai defender no Conselho, até porque referiu na sua intervenção que sobre este tema quer ter uma participação liderante, é se o Governo português vai defender a constituição de mais impostos a nível nacional e de mais e novos impostos a nível europeu. A dívida comum também traz outro problema, porque quando foi feita a dívida comum a nível europeu, não foi apenas por aquela necessidade do momento, foi porque havia uma impossibilidade dos Estados-membros continuarem a endividar-se, porque já estavam no limite. Ora, se Estado a Estado já há um limite para o endividamento, daqui a 30 anos também vai haver esse limite para a União. Mas é possível que isso aconteça se houver mais crescimento económico. É aquilo que temos dito para Portugal poder melhorar, mas também para a própria União, porque vivemos numa fase em que estamos a ficar para trás relativamente aos Estados Unidos da América e à China. E já nesta reunião do Conselho, se vão ter em cima da mesa para análise quer os relatórios Draghi, quer do Letta, que de facto se inspirem nesses relatórios e percebam que a Europa não pode ficar para trás perante os outros blocos económicos e não pode ficar para trás, sobretudo naquilo que são as capacidades para mais crescimento económico. O Sr. Primeiro-Ministro também disse bem que vai estar na agenda do Conselho o tema da Ucrânia e outros temas deste conflito global que eu refiro é democracias versus o eixo das tiranias. Sobre a Ucrânia, começa obviamente por salutar, e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve presente nessa reunião, a decisão dos Ministros dos Negócios Estrangeiros com o Sr. Ministro do Reino Unido da decisão de mais sanções ao Irão. É uma decisão que aplaudimos e é um caminho que deve ser seguido. Portanto, e há, como eu disse há pouco, para não irmos para a fase daquilo que são ferramentas militares, que temos que obviamente tentar evitar, as ferramentas diplomáticas, quer em âmbito nacional, quer em âmbito europeu. E portanto eu deixo aqui 3 perguntas, 4 aliás, para o Sr. Primeiro-Ministro. A primeira, nessa defesa intransigente e inequívoca do apoio à Ucrânia, que passos vamos dar, sobretudo para usar aquilo que foi o congelamento dos fundos russos para financiar a Ucrânia? E mais 3 perguntas, para quando o fim dos acordos de extradição que Portugal mantém com a China e com Hong Kong? Somos o único país da União Europeia que mantém estes 2 acordos. Devemos avançar nesse sentido. Está o Governo disponível para, em linha com a proposta de iniciativa liberal, incitar o Conselho a considerar a Guarda Revolucionária do Irão uma organização terrorista? E último, vai o Governo português reconhecer como vencedor e legítimo Presidente da Venezuela Edmundo Gonçalves? Obrigado, Sr. Deputado. Sr.